Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora o programa Cultura Geral. O Felipe fica olhando para mim aqui de perfil, que eu fico meio sem graça, começa a rir, querer rir na hora da abertura do programa, não pode, né? Mas vamos rir assim mesmo. Bom, começando agora o programa Cultura Geral, essa semana aí que promete, né? Semana ainda de muito frio. Estamos recebendo aqui no programa minha querida amiga Bárbara Carvalho, para dar uma amenizada nesse papo relacionado ao direito. Aqui nós vamos falar também de novas técnicas de construção, vamos falar desse aumento da gasolina aí, as suas repercussões, e vamos falar também um pouquinho aqui de guarda e de alienação parental também, né? Seja muito bem-vinda, minha querida, bem-vinda, né, minha querida amiga Bárbara. É um prazer te receber aqui mais uma vez para a gente poder falar dessas novas técnicas de construção. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Betão. Boa tarde, pessoal. É um prazer trazer um pouquinho sobre arquitetura, como sempre, né? Sim, arquitetura e arte, né? E arte, exatamente. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferentes técnicas construtivas que muita gente não conhece. Ô Felipe, e a gasolina? Que surpresa, é uma surpresa desagradável, depois baixou, voltou, aí caçaram de novo a liminar. Pois é. Boa tarde, Betão. Eu só queria esclarecer que eu olho para você que você é um cara muito bonito. Tá vendo aí? Por isso que eu olho para você, porque é sempre uma coisa. E ele fica olhando para mim, ele fez covardia, eu continuei falando. Olhando para ele. Não, pois é, a gasolina ela teve esse aumento, depois teve uma decisão judicial, depois uma outra decisão judicial revogou a anterior e o Temer depois ele ainda revogou a alteração, então está um caos tributário essa questão toda da gasolina, a gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso aqui ao longo do programa. Né? Mas vamos tentar, se revogar, quem já pagou pode receber, vai ter que receber de volta, vai ficar igual aquele empréstimo compulsório, quem tem a notinha recebe, quem não tem não recebe, nós vamos bater um papo sobre isso aqui. Doutora Jussara, seja muito bem-vinda aqui, doutora Jussara é advogada lá do NAGE, né? Núcleo de Ciências Jurídicas, seja muito bem-vinda aqui para a gente falar um pouquinho de alienação parental, guarda também, guarda compartilhada, né? Seja muito bem-vinda aqui, é um prazer recebê-la. Um prazer é todo meu, desde já agradeço o convite, uma boa tarde também para os telespectadores da TV Banqueta. Vamos tentar falar sobre isso, não querendo esgotar o assunto, mas trazer as melhores delimitações desse tema que me foi proposto. Esse negócio de família é um negócio simples de resolver, né? Às vezes, né? Simples. Tem uma professora nossa que chama Tereza Mafra, que ela falou assim, que a pessoa ela tá namorando, aí ela falou assim, eu vou dar uma complicada. Aí ela vai lá e casa. Aí ela casou, ela fala assim, aí ela casou e tal, ela falou, não, vou com uma complicação um pouquinho maior. Aí foi lá e arrumou um menino. Bom, gente, brincadeiras à parte, começando o programa Cultura Geral, se sinta à vontade aqui, essa sala de bate-papo aqui de todos os dias, de segunda a quinta-feira aqui na TV Banqueta. Deixar um recado legal aqui, a diretoria do Vila Nova. Ontem eu estive no campo, o Vila Nova cumpriu um papel super bacana na Série D. Só uma ressalva que eu quero fazer, gente, quando tiver jogo do Vila, abre todos os portões da saída, não deixa só um portãozinho aberto, não, porque com a dureza para poder sair, né? Campo cheio ontem, para sair foi uma tristeza, mas o Vila cumpriu um bom papel, então e deixar um abraço forte a toda a diretoria do Vila Nova, meu amigo Thiago Tito, que é o vice-presidente, o treinador que veio aí, treinou o Vila Nova, o Ito Roque, né? E são treinadores trabalhadores também, como o outro que saiu também, não deu muita sorte, mas são treinadores competentes, trabalhadores, né? Infelizmente não deu para o Vila Nova, ano que vem tem mais, e o campeonato mais importante ano que vem é o Campeonato Mineiro, viu, gente? Não vamos esquecer disso não, vamos com um passo de cada vez. Dito isso, deixa eu começar com a Bárbara aqui. Bárbara, quais são as novas técnicas de construção? E aí, Betão? Bom, na verdade, existem já faz algum tempo e hoje em dia também tem se tornado mais popular algumas outras formas construtivas, mas antes que o telespectador pergunte o que seriam essas formas construtivas, seria a base, por exemplo, de uma edificação, seja uma casa, um prédio, o que for. A mais tradicional é a alvenaria, o concreto, né? A gente faz as paredes de alvenaria, a laje, viga e pilar de concreto, mas também tem o metálico,
que a gente vê muito por aí, né? Principalmente prédios, para diminuir o peso, o pessoal usa muito o metal, a estrutura metálica. Só que além dessas, existem formas de pré-fabricadas, que as pessoas não sabem. Uma delas é o steel frame, que vai a linha bem parecida do drywall. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Quando você faz uma reforma, principalmente, muitas pessoas usam, que ela tem uma estrutura de metalon e vem uma placa de gesso de cada lado fazendo a parede, vamos dizer assim, né? Como se fosse alvenaria. O steel frame, ele vem para fazer a casa inteira. E principalmente a parte externa, porque muita gente pergunta, nossa, mas o gesso não vai dar certo no banheiro, não vai dar certo do lado de fora. Realmente. Por isso existem outros materiais. Um gesso próprio para áreas molhadas, né? Ele tem até uma cor que o pessoal fala gesso verde. Ele é próprio para áreas molhadas e para áreas externas existem placas cimentícias, que é o recurso utilizado no steel frame. E também tem uma forma que eu conheci esse final de semana, realmente eu desconhecia, foi até uma cliente minha que me apresentou e me chamou para ir conhecer, chamam painéis alveolares. São placas de concreto que já chegam do tamanho da parede, vêm com um caminhão Munk, eles montam a casa questão de dias, assim, a parte de alvenaria. É sensacional. A Sara fez uma cara assim, realmente eu não acreditei. Inovação. Muita inovação. Porque o steel frame tem essa característica. Só que ele é uma estrutura metálica e você vai montando realmente igual um quebra-cabeça. Agora, essa placa, esse painel alveolar, ele é todo de concreto, ele é fácil de quebrar para passar tubulação, é até tranquilo. Mas é diferente, assim, eu achei bem legal a proposta. Tem umas limitações. Sim. Agora, isso tudo tem a ver com a economia na construção? A parte financeira, por exemplo, baratear o custo da construção, Bárbara? Ou não? Assim, é mais uma questão de técnica mesmo? Varia muito. Por exemplo, o steel frame, ele, em algumas situações, ele acaba sendo um pouco até mais caro. Agora, essas placas, pelo orçamento que a empresa passou para essa minha cliente, nós estamos achando o preço inferior, sim. Só que tem as limitações, que é o que deixa um pouco receoso. Por exemplo, para fazer uma reforma, tudo bem, você está construindo uma casa do zero, mas você tem que pensar nisso. Não quer dizer que você vai ficar com a casa o tempo todo, você pode vender, você pode deixar a casa para uma outra pessoa que quer aumentar, enfim. Você tem que estar sempre pensando na casa com um caráter comercial. Por mais que ela vai ser uma casa para você, que você vai construir para você, mas você tem que pensar num futuro. Às vezes, sei lá, resolveu subir mais um andar na casa, quer aumentar um pouquinho. Então, a gente tem que pensar dessa forma. E essas placas, por exemplo, elas não te dão essa flexibilidade. Então, se você precisar quebrar uma parede, é um pouquinho mais complicado, porque elas são estruturas autoportantes, né? Então, a parede é a estrutura da casa. Sim. Então, acaba sendo um pouco mais complicado. Agora, igual o próprio fornecedor estava me falando, se você já tiver essa previsão, se você já fizer a casa pensando numa futura ampliação, você já consegue deixar isso previsto. Só que às vezes é muito difícil, né? Essa minha cliente mesmo, ela acabou de ficar noiva, vai casar, então assim, a princípio ela quer uma casa pequena. Ela sabe que ela vai aumentar a casa, mas não sabe quantos filhos, se é que vai ter filhos. Então ela falou, não, mas é difícil a gente prever isso, né? Então você tem que avaliar, né? Questão de custo, prazo, às vezes o cliente está com pressa, né? Às vezes paga um aluguel caro, precisa construir rápido. Então tem muito disso, tem que avaliar. Bárbara, assim, da pessoa, resolvi casar, preciso da casa com 12 meses, ela tem que estar pronta. Tem muito disso, não? Tem sim. Tem, né? Tem, nossa, isso. E dá para cumprir o prazo, não? Uai, se tiver profissionais competentes, com certeza. É porque a gente fica olhando para a Bárbara assim, imagina a Bárbara chegando na obra, o pedreiro olha assim e fala assim, ih, vem lá, ó, para dar ordem na gente aí, tá vendo? Dá pitaco. Tadinho. Ela falou que sofre muito bullying na obra, né? Realmente é um pouco complicado. As pessoas, às vezes, acham que eu sou mais nova, o fato de ser mulher, enfim. Eu acho que toda profissão tem um pouco disso, né? Bom, não vamos esgotar esse assunto, não. Daqui a pouco a gente vai voltar para a gente amenizando aqui esse papo de direita aqui, né? Vou pular agora para o Felipe aqui. Nós vamos falar agora de gasolina. Ô, Felipe,
Como é que foi esse negócio aí? Na semana passada é que teve aquela redução do preço da gasolina, todo mundo ficou entusiasmado. Eu, provavelmente, fiquei entusiasmadíssimo, né? Falei assim, não, apaguei de manhã. Pois é. Vou tentar até explicar um pouquinho, né, Betão? Até principalmente para o telespectador compreender o que aconteceu de fato nesse aumento do preço da gasolina e como isso aconteceu e também como isso foi questionado no Poder Judiciário. E por que teve essa briga toda, né? Porque às vezes a pessoa lê no jornal, olha, aumentou. Aí no dia seguinte voltou atrás, pós uma decisão judicial, e depois voltou atrás de novo. Então a gente fica sempre nessa complicação daqui. A ideia também é tentar descomplicar um pouco, né? Mas só para dar um pequeno patamar e entrando um pouquinho no juridiquês, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Existem hoje no Brasil, para contribuição de PIS/COFINS, 2 regimes quando a gente vai falar sobre os combustíveis fósseis. E um desses regimes foi o que sofreu esse aumento. Porque ou você tem o preço fixo, que seria um centavo relativo ao litro de gasolina, ou você tem um preço que seria uma alíquota que ela seria mais variável de acordo com algumas operações comerciais específicas. E aí, nesse caso, o contribuinte, que seriam os fornecedores dos combustíveis, dos postos de gasolina, eles poderiam escolher entre esses 2 regimes tributários. Mas aí, existe uma previsão legal em 2004, quando foi instituído esses 2 regimes, que fez com que a maioria desses contribuintes escolhessem esse do valor fixo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você já dava o preço da alíquota, você permitia ao Poder Executivo, mediante um decreto, que ele utilizasse de um instrumento contábil que é o coeficiente de redução. Então é basicamente o seguinte, é um instrumento que após o cálculo do valor devido do tributo, você pode utilizar esse coeficiente para reduzir ele. Então em 2004 o governo, na época o governo Lula, mediante um decreto, utilizou esse coeficiente. Então, de 2004 para cá, até 2017, o preço da gasolina estava reduzido. O que o governo Temer fez? Querendo ganhar mais receitas tributárias, e foi no patamar de mais ou menos 10,4 bilhões de reais que eles entenderam que seriam receitas adicionais ao Estado, eles revogaram essa redução anterior do governo Lula. Então, o governo Lula fez o decreto e depois revogou esse decreto agora no governo Temer. Aí o que aconteceu? E como eram 2 regimes diferentes, e como anteriormente aconteceu a redução pelo decreto, o governo Temer entendeu, isso aqui, econômica e jurídica também, entendeu por bem que também, utilizando de outro decreto, você conseguiria fazer a revogação desse instrumento. Mas aí, isso foi, salvo engano, em 21 de julho, um advogado do interior de São Paulo ajuizou uma ação popular que entendia que, na verdade, esse decreto que havia revogado o anterior, portanto, aumentando o preço da gasolina, ele era inconstitucional. E quais eram os motivos? O primeiro era por não respeitar a legalidade tributária e o segundo por não respeitar a anterioridade nonagesimal. Só para tentar fazer uma explicação um pouco mais didática, né, do que seriam esses 2 princípios, que o primeiro é basicamente o seguinte, o que seria a legalidade tributária? A legalidade existe um artigo na Constituição que fala, é vedada o aumento ou instituição de novo tributo, ou de novo imposto, ou qualquer outra taxa de matéria tributária, que não tenha uma lei que estabeleça isso. Por quê? O decreto, como foi assinado pelo Michel Temer, só para o telespectador também entender, ele é um ato do Poder Executivo, que é basicamente o Temer com seus ministros, em seu gabinete, ele elabora esse ato e no dia seguinte esse ato já está valendo. Precisa ter uma permissão legal, que existia essa lei do PIS/COFINS que dava essa permissão. A lei, por outro sentido, ela já tem um processo muito mais democrático, porque ela passa pelo Congresso Nacional, o Congresso Nacional começa a discutir, a população ela tem pelo menos a possibilidade de se defender politicamente, falar, olha, eu sou contra a redução, ou eu sou a favor do aumento do imposto. Então você tem pelo menos um pouco mais de debate com isso. E se você faz isso mediante o decreto, a população, de certa forma, ela é pega de surpresa. Ela não consegue se planejar financeiramente. Ela não consegue prever o futuro. E você também não consegue nem discutir com o Poder Executivo se você pode ou não ter a redução ou aumento de um imposto. Então, esse era um dos primeiros princípios que o advogado alegou que havia sido lesado. Foi questionado nisso. Foi questionado nesse ponto. Depois, ele também questionou o princípio da anterioridade nonagesimal. E o que é isso? Ele é um princípio que, tudo bem, vou imaginar que eu poderia ter feito isso por decreto mesmo.
Mas será que... Vamos pensar no motorista do Uber, né? Porque a gente até usou isso no exemplo da última vez, mas que é o mais claro porque é ele que vai utilizar o automóvel como um meio de sobrevivência mesmo, né? Um instrumento do seu trabalho. Então, no dia 20, por exemplo, ele estava com mais ou menos com um quarto daquela gasolina que ele estava já rodando, já faz muito tempo, e ficou na dúvida, será que eu abasteço hoje ou abasteço amanhã? Ele, como estava trabalhando, deve ter escutado o rádio, não sabia se teria ou não aumento. No dia seguinte, quando ele vai no posto, ele descobre que ele está 40 centavos mais caro, que foi o aumento que aconteceu. E aí ele pensa, putz, eu podia ter pago ontem, porque era 40 centavos mais barato, mas ele não teria como prever e se planejar economicamente, financeiramente, para poder fazer isso. Então, o outro princípio é o princípio da não surpresa. E para essas duas contribuições, que é o PIS e COFINS, você exige uma anterioridade que é de 90 dias. Então, o governo deveria, de acordo com esse advogado, ao menos ter respeitado esse prazo de 90 dias para que, de fato, o imposto, esse aumento do PIS e COFINS começasse a valer no país inteiro. Mas não ocorreu isso. Porque no minuto que foi divulgado esse aumento, todos os postos de gasolina no Brasil, eles praticamente aumentaram o preço dos combustíveis. Isso que se verificou na prática. Aqui foi assim, de manhã eu passei, estava 3,40 e alguma coisa. Quando foi de tarde, aconteceu isso comigo. Eu subi, falei assim, vou abastecer à tarde. Quando eu voltei à tarde, está 3,90 e tanto. Pois é, e a gente não pode esperar que um cidadão, né, uma pessoa em um estado desse, tenha que o tempo inteiro imaginar que possa aumentar os preços a qualquer momento, né? Remete a gente lá no tempo, lá atrás, né? Eu e o Eli, que está aqui atrás, nós somos dessa época, entendeu? De manhã você ia para o supermercado, era um preço, de tarde era outro, né? De noite já era outro. E aí? Sim, e acontecer isso com o tributo é uma coisa que a Constituição mesmo veda que isso aconteça, né? Para dar mais proteção, para que tudo bem, vai acontecer um aumento de tributo, não tem problema, que ao menos eu tenho planejamento e eu tenho dinheiro suficiente que eu me planejei, né? Porque a gente sempre fala assim, a pessoa tem que manter um planejamento, ter uma poupança, economizar um dinheiro, mas no final das contas, por causa do Estado, ela tem que pagar mais. Então isso não deixa de ser ao menos injusto. Mas aí tudo bem, claro que o Estado contra-argumentou, mas aí ele entrou com essa ação popular e o juiz de primeira instância deu uma liminar, que é basicamente uma forma do juiz entender que antes dele dar a decisão final, ele pode antecipar os efeitos dessa decisão dele, para que algo já tenha validade no mundo jurídico. E, portanto, a partir dessa decisão dele, ele tinha definido que o aumento do PIS e COFINS, a partir desse decreto, não poderia mais acontecer. E aí ele pediu notificação da Associação Nacional do Petróleo para que cessasse o aumento do preço do combustível para voltar atrás. Só que antes mesmo da Secretaria expedir intimação e entrar para a ANP, a Advocacia Geral da União ela interpôs um recurso levando essa matéria para o segundo grau, lá em Brasília, a matéria já estava em Brasília, mas ele levou para uma turma de desembargadores, E o desembargador, ele definiu em primeira instância que, na verdade, essa liminar, ela não deveria prosperar. Então, ele sustou os efeitos da liminar. Que é basicamente o seguinte, olha, a liminar estava em pé, estava vigendo, mas agora eu sou um juiz, um desembargador, né, nesse caso, com uma hierarquia superior, então a minha decisão, ela vai revogar a sua decisão anterior. Então, o aumento dos preços dos combustíveis continuou acontecendo. Só que o grande problema, Betão, dessa história toda, é que nessa decisão que o desembargador ele deu em segunda instância, na verdade ele não teve uma fundamentação nesses dois argumentos que esse advogado utilizou. Ele não argumentou se de fato poderia se realizar esse aumento por meio do decreto ou por lei, e também não argumentou se deveria esperar o lapso de 90 dias ou não. Ele simplesmente pegou um artigo de uma lei que entende que qualquer liminar que ela possa causar qualquer prejuízo aos cofres públicos de tamanha dimensão, como essa decisão de fato aconteceu, igual eu havia dito, né, eram 10,4 bilhões de reais que o governo estava esperando arrecadar com esse aumento. E ainda espera, né? Sim. E aí ele simplesmente definiu que, olha, existindo esse tipo de liminar, eu como desembargador, eu posso derrubar essa liminar. Então ele não explicou
se o advogado de fato tinha razão e que outros advogados e outras entidades suportam essa tese também, ou se, na verdade, o governo agiu de uma maneira correta. Então, esse estado todo que a gente estava vivendo de uma insegurança jurídica, se poderia ou não poderia, ele permaneceu. E que é algo relativamente complicado, né? Que é quase que uma carta branca que, mesmo se o Estado fizer algo ilegal, cobrar ilegalmente dos meus contribuintes, eu tenho que esperar até o trânsito em julgado, até o final da ação, porque se tiver uma liminar, ela pode ser derrubada a qualquer momento. Então a gente acabou vivendo um estado de insegurança por causa dessa decisão. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Felipe. A gente está vivendo um momento de insegurança assim, jurídica. Para quem está nos assistindo do lado de lá, está sentindo, eu acho que está sentindo isso, que é o que a gente sente assim, quando a gente está apresentando. Existe assim uma insegurança jurídica de uma forma geral, está todo mundo sentindo um pouco. Agora, quando é tributário, é um negócio mais complicado. Isso também está passando assim até pelo meio do direito também, está todo mundo assim meio inseguro, que uma hora vinha uma... A gente estava discutindo aqui a questão das multas, né? Estava discutindo a questão de documento de veículo e tudo. E agora vem essa coisa do PIS/COFINS da gasolina, nós discutimos o PIS/COFINS na conta de luz, de energia elétrica e tal. Isso tá criando uma insegurança jurídica também tributária? Assim, a insegurança jurídica no direito em geral, ela é um fenômeno que, até o modelo brasileiro que a gente tem, ele existe em grande escala. Por quê? Porque, assim, até a própria configuração do direito, ele permite que a gente tenha diferentes interpretações da norma, diferentes aplicações da lei. Isso em qualquer estado é normal que a gente tenha discordância. Se eu estou interpretando a lei de um sentido A ou do sentido B. Isso é normal em qualquer lugar, em qualquer estado. Mas no direito tributário isso se agrava por um motivo. Porque no direito tributário brasileiro, em especial, a gente tem um sistema tributário muito complexo. É um sistema tributário muito complicado. Foi feito um estudo pela Price que definiu que o Brasil ele é o país mais complexo tributariamente do mundo inteiro. Porque enquanto uma empresa ela gasta cerca de 1.360 horas só para entender as novas normas que estão chegando no Brasil, em outros lugares, o segundo pior lugar do mundo, que salvo engano, não sei se é Peru ou Argentina, que também estava na América do Sul, eram 660 horas que uma empresa gastava. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, a gente, infelizmente, está na liderança de um ranking negativo em termos de complexidade tributária. Porque a complexidade tributária ela acaba gerando, são várias interpretações, né? Um mundo de interpretações diferentes. E aí, a gente acaba que fica naquele cenário. Eu não sei se eu devo fazer esse tipo de investimento, se eu vou pagar imposto ou não vou. E eu não chego... E aí, principalmente para o empresário, para o investidor, especial o investidor estrangeiro, ou mesmo o empreendedor daqui de Nova Lima, aquela pessoa que está começando a empreender, às vezes ela não tem a certeza se ela está pagando o imposto da maneira correta ou não está. E porque daqui a 5, 6, 7 anos pode chegar uma execução fiscal comprometer a saúde financeira daquela empresa, daquele investimento. Então isso é algo muito discutível de qualquer forma. Eu estou olhando para a Bárbara ali, a Bárbara está ficando assim, ó. Ela está enrugando a testa ali, então que ela fica... Na realidade, deixa todo mundo... Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Você fica meio assustada com isso, Bárbara? Assim, ser como empreendedora, assim? Com certeza. Eu falo que é muito difícil, assim. Eu que sou de outra área, eu tenho uma dificuldade enorme para entender essa questão de tributos. Isso é porque dentro da minha casa eu tenho... O meu irmão, ele é controlador e financeiro, né? Que é o curso dele. Então, ele me ajuda muito a tentar entender, mas mesmo assim eu falo que muda muito rápido, tem muitas normas, e até para aplicar isso no nosso dia a dia é muito difícil. Para você entender o que está acontecendo, para você se adaptar, é de outro planeta. Doutora Jussara, deixa eu colocar, tem que te colocar nessa confusão também, nessa discussão toda, né? Porque senão o Felipe fica só de galã aqui no meio falando. Te assustou também? Nossa, com certeza. O valor da gasolina, assim, na hora que você foi abastecer, isso te assustou? Não, com certeza. Me assustou muito. E essa questão da insegurança jurídica abordada pelo doutor é uma sensação, creio eu, geral, porque a gente fica nessa insegurança jurídica, vai continuar esse aumento ele não vai continuar. Então, na prática, creio eu, né, o doutor me corrija se estiver errado, eu acho muito difícil o valor voltar ao estado anterior. Mas a gente sempre tem que manter a esperança, né? Esperança é a última que morre, ainda morre ainda, né? Ô Felipe, agora, caso, por exemplo, volte
o valor da gasolina. É bom quem esteja abastecendo, quem está abastecendo esse valor aí, guardar a notinha? Vai poder pedir de volta os valores? Pois é. Em tese, se for constatada a ilegalidade dessa cobrança ou a inconstitucionalidade dela maior, qualquer cidadão, ele pode entrar com uma ação e ajuizar pedindo a restituição desse valor. O problema é que dependendo, se a gente for pegar, assim, salvo empresas de logística, de grande porte, que fazem transporte de pessoas, que consomem muita gasolina, mas assim, aquela pessoa física, às vezes, não compensa ela entrar. E eu falo compensa em termos do tempo que ela vai gastar, pelo dinheiro que ela pode, às vezes, ter retornado. Uhum. Então, pelo valor, porque acaba que assim, olha, eu abasteci 3 vezes e acabou que a minha conta ficou R$20 mais caro nessas 3 vezes que eu abasteci o carro. No final das contas, eu vou poder entrar na justiça e pedir os R$20. Então, às vezes, você pensa assim, pô, eu vou perder meu tempo para entrar na justiça, para procurar um advogado e contratar, por causa desses R$20. E no final das contas, quem acaba ganhando com isso tudo é o governo. Porque mesmo se for ilegal, e isso é a maior loucura de todas, mesmo se for tudo ilegal, como é que você consegue restituir todo o dinheiro ilegalmente cobrado de todas as pessoas do Brasil que abasteceram um carro a maior nesse período? Uhum. E é aquela coisa, se você aumentou o imposto de um dia para o outro, que foi o que aconteceu nesse caso, eu, como um cidadão que pagou a mais, eu devo entrar na justiça para esperar um trânsito em julgado, para entrar com uma ação, para contratar o advogado, para entrar talvez em uma audiência, se for o caso, para depois eu ter o meu dinheiro ressarcido, que seriam uns R$20, R$25 daqui a 5, 6 anos. Uhum. Então, assim, claro que fora essas grandes empresas, um custo-benefício talvez possa não valer a pena. Mas claro que assim, como uma atitude política, né, de vamos pensar em um Estado que planeje tributariamente, né, que não nos surpreenda. Se a população quisesse se mobilizar nesse sentido, chega a ser muito bem-vindo esse tipo de mobilização também. Até com uma atitude mais política do que econômica, eu diria. Uhum. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui. A gente vai fazer um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui com a doutora Jussara. Nós vamos falar sobre alienação parental, né, e guarda também. Guarda compartilhada, essas coisas assim de família, né? Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais um programa Cultura Geral. Com mais programa, né? Daqui a pouquinho. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria dos que estão aposentados e que estão para se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado que já está faltando dinheiro para pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver a reforma da Previdência, sim. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Fizemos muito mais que uma programação inédita que agrada a você. Fizemos uma nova programação que agrada a todo mundo. Mais de 240 horas de animações, ficção, séries, documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque, como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Muito bem, voltando com o programa Cultura Geral. Aqui conversar agora com a doutora Jussara.
mais uma vez, seja muito bem-vindo. O programa Esse Bate-Papo, essa sala assim de caneca com água, né? Para a gente bater, molhar bem a palavra, né? Tem um filme que chama Nosso Lar, que o cara estava falando tanto, aí o mentor espiritual entregou para ele uma caneca, mandou ele beber a água. Aí ficou, beber não, põe na boca. Aí ele pôs na boca assim, o que eu tenho que fazer agora? Fica com ela. Antes disso, tinha perguntado, o que eu tinha que fazer? Né? Fica com ela na boca. Aí ficou, para ele ficar calado, né? Ele perguntava demais. Né? Bom, doutora Jussara, mais uma vez, seja muito bem-vinda. O que é alienação parental? Então, a alienação parental é quando, vamos dizer, um dos genitores, o pai, a mãe, o avô, quem detém a guarda da criança, né, começa a, vamos dizer, a criar uns distúrbios na criança, seja por meio, falando que o outro genitor, ele não é um pai adequado, ou é uma mãe adequada. Então, vai de forma sutil, ou até mesmo, muitas das vezes, fala mesmo com a criança, falando da qualidade, da forma de ser do pai ou daquele que detém a guarda da criança. Só os pais podem cometer alienação? Não. Aí, nesse caso, quem detém a guarda, né? Os pais, sejam ambos, né? Estando com quem tem a guarda da criança, por exemplo, está com o pai fala, está com a mãe, ou os avós. Então, normalmente é direcionado para quem está com a guarda da criança. Acontece muitos casos de alienação parental? Porque, às vezes, até consciente ou inconscientemente, as pessoas cometem esse tipo de atitude, assim, acometem. Acometem, infelizmente, às vezes as pessoas elas não têm noção, né, que o que elas estão fazendo com a criança é alienação parental, né, elas não têm essas pessoas não têm esse entendimento, mas elas fazem isso e infelizmente o maior prejudicado é a criança, né. A regulamentação da alienação parental, a Lei 12.318, ela, vamos dizer, quando se trata do meio jurídico, ela é nova, ela é de 2010. E nós temos visto que tem tido aplicação, né, os juízes e os promotores têm estado mais atentos às questões, inclusive para proteção do direito da criança, do adolescente, tem estado atento a essas questões de alienação parental, Os pais não percebem, porque quando há um rompimento, né, da sociedade conjugal, os pais vão discutir alimentação, guarda, direito de visita. Então, aquele que detém fica com a guarda ou planeja ficar com a guarda, acaba utilizando a criança como uma espécie de uma moeda de troca, o que não é correto, né? Para poder forçar o ex-cônjuge ou a pessoa que ela teve um relacionamento a ter determinadas atitudes e começa a usar a criança para esse fim, um fim que não é benéfico, né? Porque, como eu digo sempre para as pessoas que vão, né, tem um atendimento lá no Núcleo de Assistência Jurídica do município de Nova Lima, que terminou a sociedade conjugal, mas o maior bem dessa relação são os filhos. E ali eles estão instruindo o cidadão para o futuro. Então, a vida vai continuar, vão arrumar novos companheiros. Bem, se teve que dividir ali na questão da partilha, que às vezes também é dolorida, porque quando troca no financeiro, as pessoas costumam ficar um pouco mais difícil de lidar. Onde põe dinheiro no meio, vira um caos, né? Infelizmente. Mas eu digo que tudo isso se constrói de novo. Né? Você consegue um novo patrimônio, um novo relacionamento, mas o filho ali tem que ser preservado. O interesse do menor tem que ser preservado. Porque se você, dependendo da idade da criança, a forma como essa alienação parental, às vezes, ela ocorre, vai ocasionar danos para o futuro irreversíveis. Então, não vai ter psicólogo, o gasto vai ser maior para tentar trazer essa criança... Tentar, né, doutora? Isso é importante dizer, tentar, porque uma vez construída essa patologia psicológica, é difícil de você tirar, né? Difícil. E aí vai, infelizmente, vão ser cidadãos, né? Então, essas crianças, né, elas vão ter muitos problemas e vão continuar tendo problemas de relacionamento no futuro. Então, eu costumo dizer, né, repito também para os telespectadores, quando há o término da sociedade conjugal, se preocupem muito com o interesse dos filhos menores, com o interesse dos adolescentes, porque eles, de fato, são o maior bem que o casal teve e é o maior benefício, vamos dizer assim. Possa ter no futuro, porque no futuro os filhos são... Acabam cuidando dos pais? Acabam, bom, pelo menos em tese, né? Em teoria, espera, né? Que a gente espera, né? Doutora, o NAGE tem uma parceria com a Faculdade Milton Campos, né? Isso. E tem funcionado muito bem?
Nossa, tem funcionado muito bem. O Núcleo de Assistência Jurídica do município tem os processos, né, que nós acompanhamos, e o Núcleo de Prática da Milton Campos, o CPJ, tem os processos dele. Mas isso ampliou a questão do atendimento, vamos dizer, para a população de Nova Lima, que é a maior beneficiada, porque o Núcleo de Assistência Jurídica do município, ele, né, dá essa atenção especial para as causas de família, do direito de família, como guarda, divórcio, adoção. E o Núcleo de Prática do Milton Campos, ele já abrange a área penal, as ações possessórias, outras as ações contratuais que, pela demanda, né, que nós temos, nós não poderíamos, nós estávamos, né, vamos dizer, atuando nessa área. Então ampliou muito e é de um benefício muito grande para a população de Nova Lima. Bacana. Bom, só dar um recado aqui, porque a Faculdade de Milton Campos é parceira nossa aqui no programa também, e tem um escritório modelo, né, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Lima, com o Núcleo de Assistência Jurídica, e a Faculdade de Milton Campos, com o seu Núcleo de Prática Jurídica. Então, quem estiver precisando de uma assistência jurídica de baixa renda, né, doutora? Pode procurar lá no Shopping Nova Lima, né? Ali no bairro Bonfim, né, no Shopping Nova Lima, ali atrás da Loja Pérez e tal, você vai encontrar lá uma assistência jurídica muito bacana e qualificada ali da Faculdade de Milton Campos, junto com o NAGE, que é a Núcleo de Assistência Jurídica da Prefeitura, em parceria aí as duas. Ô doutor, aquele pai ou mãe, né, fala genitor, não que a palavra fica muito técnica, aquele pai ou mãe que está sendo privado do convívio com a criança por alienação parental, ele pode tomar alguma medida, o que ele pode fazer para poder cessar isso, ou então até melhorar esse tipo de relacionamento com a pessoa que está causando esse mal, né? O ideal, né, eu estava até comentando com o doutor Felipe antes de adentrarmos ao programa, que o ideal sempre é o diálogo, né? Tratando de relações de família ou de outras relações, o importante sempre é o diálogo. Então é importante que o pai tente dialogar com o detentor da guarda, o pai ou a mãe, né, vice-versa, tente dialogar, né, tentando restabelecer o convívio. Caso seja impossível, não tenha o diálogo, é importante que a pessoa procure assistência de um advogado para que possa entrar com uma ação, né? E aí essa ação, nós vamos dizer, uma ação de regulamentação de visitas e aí nós vamos abordar a questão se há ou não alienação parental. Aí tem que haver um estudo social, acompanhamento psicológico, porque às vezes, né, como dito anteriormente, vamos dizer, quem está cometendo a alienação parental não está sentindo que ela está prejudicando a criança nesse sentido. Quando a pessoa identifica que está ali provado que realmente tem a alienação parental, qual é a medida que pode ser, quem está alienando pode sofrer? Aquela pessoa que está influenciando para aquela criança. Olha, né? Ela pode até perder a guarda, né? Pode ser que o Estado, né, reverta a situação, tire a guarda daquele que está cometendo, né, a alienação parental e transmita para o pai ou amplie, né, a lei tem um rol exemplificativo, não é taxativo, um rol explicando que a pessoa pode sofrer essas consequências, né? Inclusive vai ampliar o direito do pai de ver a criança, o que é mais comum quando há o rompimento, as crianças ficarem com a mãe. Então acontece que a mãe, né, começa a criar embaraços para o convívio. Às vezes muda de estado e não fala, mudei de cidade e não dá informação, não passa informações a respeito da vida da criança, como que a criança está na escola, deixa o pai completamente aquém da vida do filho. Então, ele pode sofrer sanções, nesse caso, até mesmo a imposição da guarda compartilhada, que vamos falar logo mais, né? É obrigatório que a pessoa passe todas as informações. Vamos mudar, por exemplo, está mudando de Nova Lima para Belo Horizonte, por exemplo, ou vai mudar para o interior interior do estado. É necessário que ela informe que ela está mudando com a criança, que ela vai se estabelecer em outro lugar? É o ideal. Por exemplo, na forma da guarda compartilhada, né, que é a guarda onde ambos os pais elas decidem a questão da vida do filho, qual escola estudar, qual médico levar, essas questões. Então, é importante. Se a guarda estabelecida for um módulo, guarda compartilhada, se um pai vai sair de uma cidade, ou a mãe tem que comunicar que está com o filho, tem que comunicar. Estou indo, mudando de cidade. Você aprova? As decisões
da vida do filho são tomadas em conjunto. E essa é a forma da guarda compartilhada, que muitas vezes as pessoas, né, erroneamente, infelizmente, entendem que a guarda compartilhada é a guarda onde o filho fica um tempo com o pai e um tempo com a mãe. A guarda compartilhada não é isso. A guarda compartilhada é quando todas as decisões referentes à vida da criança ou do adolescente são tomadas em conjunto. Isso sim, essa é a hipótese da guarda compartilhada. Eu não quis trazer ninguém que tem problema com guarda compartilhada aí com filhos, não ia virar Márcia Goldsmith aqui no programa. Você não sei o que, você não toma conta direito e tal. Deixa eu voltar com a Bárbara, claro. Daqui a pouco a gente volta a falar de... Bárbara, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa nova técnica de construção, ela pode ser aplicada em qualquer terreno? Qualquer terreno. Mesmo porque muitas vezes a fundação, ela é a fundação tradicional, né? Claro que tem que ter um estudo do terreno primeiro, para ver se o terreno é bom o suficiente para determinados tipos de fundação, e através do calculista isso fica definido, né? Se você vai fazer, por exemplo, um tubulão, uma sapata corrida. Então, a fundação a linha da fundação é a mesma para todas as formas construtivas, né? E em cima, vamos dizer assim, a parte de alvenaria, a laje, que seriam as novas técnicas construtivas, né? Mas a gente estava falando, por exemplo, da questão da economia e tal, nas construções e tal. Essas novas técnicas que estão vindo, elas não vão poder ser utilizadas com as antigas também. Por exemplo, a pessoa quer fazer uma parte de um jeito, uma parte da casa de um jeito e a outra da forma antiga. Sim, sim. Pode casar com casa de madeira também? Pode, com certeza. Esse mix, né, de formas construtivas, tanto esteticamente, né, que em muitos aspectos tem pessoas, por exemplo, que gostam de colocar o concreto com a estrutura metálica para fazer uma estrutura um pouco industrial, por exemplo. Você pode casar também perfeitamente a madeira, tanto como forma construtiva como de acabamento, com uma coisa mais moderna. Então dá um aspecto rústico e moderno. Aí já vai mais para o lado de estilo, não da forma construtiva. E, igual eu mencionei anteriormente, em reformas as pessoas têm a mania de colocar drywall pela facilidade, pela limpeza, porque pelo fato de vir as placas de gesso, você coloca ela na estrutura, então você não tem muitos resíduos, é muito mais limpo. O gesso ele já vem alinhado, você não precisa fazer um reboco, um embolso para você para levar a pintura, por exemplo. Então, em alguns aspectos, acabam facilitando. De forma econômica também, porque aí você economiza, às vezes, uma caçamba, a sujeira mesmo, se você está fazendo esse tipo de reforma dentro da sua casa. Querendo ou não, ajuda um pouco, né, no bem-estar. Agora, Bárbara, deixa eu te perguntar, não esquenta muito o ambiente, não? Por exemplo, drywall não esquenta muito, assim? Como é que é feita essa... Porque uma das coisas que as pessoas pensam também, assim, deve esquentar demais, a altura, tem essas coisas todas, não... Na verdade, não. O gesso, ele até vem um pouco como isolante térmico, né? Mas, para solucionar ainda mais, tem outras formas, vamos dizer assim. Tem, por exemplo, a lã de vidro. O drywall, você pode colocar a lã de vidro dentro, porque é a estrutura metálica e vem a placa de cada lado, né? E fica como se fosse um espaço oco. Sim. E, inclusive, muitas pessoas não gostam pela acústica, né? Que falam que você escuta tudo que está falando do outro lado. Então, a lã de vidro, ela ajuda tanto a temperatura, como isolante térmico, quanto isolante acústico. Então, você tem várias alternativas, não só a lã de vidro. A lã de vidro é mais tradicional, mas tem outras formas também que ajudam. Agora, nós vamos casar uma coisa aqui. Fica bacana, por exemplo, você usar essas novas técnicas e o tal do piso queimado? Aquele cimento liso? Com certeza. O cimento queimado está super em alta. Inclusive, os painéis alveolares, né, de concreto, ele já tem um aspecto bem bruto. Por que não usar ele cru? É uma boa opção. Tá vendo? Que ele fica um concreto aparente, né? Se você quiser um aspecto industrial, né, ficaria super legal. Ô, Bárbara, outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte. As casas hoje, você tem assim, você vai para determinado tipo de condomínio, elas são quase que um caixote, assim, tudo quadradinha e tal. Isso é uma tendência? É uma nova tendência? Não, aliás, é uma velha nova tendência? Pode-se dizer que sim. Esse estilo, né, que é o estilo moderno, que a gente embute o telhado, põe menos formas,
as formas ficam basicamente caracterizadas pelas linhas retas, né? Então você tem janelas muito retas, o telhado já não tem aquele formato ondulado porque ele está embutido. Você tem as portas, né, muito grandes, porque antigamente você tinha, às vezes tinha um arco na janela, uma coisa de madeira, um desenho. Hoje em dia não, é o mais clean possível. É uma tendência, assim. Felipe, como é que você quer a sua casa? Você quer ela mais art déco, você quer ela mais rococó? Eu tenho que ainda estudar muito para saber. Pois é. Tá demorando um tempinho ainda para eu pensar nessas coisas, então. Ô, Bárbara, para o futuro. O que você prefere, por exemplo, como arquiteta e ligada à arte, que você gosta muito de Veneza, né, que eu já vi os seus passeios lá por Veneza, já vi algumas coisas assim. O que você prefere? Mas também você foi para Vegas também, andou passeando por aí. Então, assim, juntando as duas coisas, assim. Mas o que você prefere, assim? Arquitetura mais como arte mesmo, assim, ligada às curvas, né? Eu lembro que você falou muito, uma vez que nós conversamos, nós falamos de Oscar Niemeyer, que aproveita bastante as curvas em balanço também, né? O que você prefere, assim? Eu acho que a arquitetura é arte, né? Exatamente. Sim. Então, a curva, ela te dá um movimento na edificação. É muito mais difícil de ser executada, tanto que, vamos dizer, as curvas são vetadas pelos engenheiros. Não necessariamente vetadas, mas bem condenadas, né? Mas eu gosto de um design um pouco mais trabalhado, né? Assim, um formato diferenciado, sempre que possível, que o cliente permite, né? Eu gosto de colocar uma parede um pouquinho curva, um balcão um pouco curvo, para dar um formato diferenciado. Porque, apesar de ser moderno, da maioria das casas quadradas que a gente vê hoje em dia serem projetadas por arquitetos, esse formato é muito julgado como se... cara de engenheiro, ele faz um caixote. Então eu acho que eu tem ouço que ter um falar toquezinho. Direto. Por incrível que pareça, o estilo moderno, a maior parte das casas que a gente vê, principalmente em condomínios, tem arquitetos muitas vezes renomados. E não foi feito por engenheiro mesmo, o engenheiro só fez o cálculo. Mas elas ficam com o caráter mais quadrado, né? Mais reto. Agora, os condomínios também tem essa coisa, por exemplo, você vai construir, você tem que levar o projeto para o condomínio aprovar, né? Sim. E aí, ele pode interferir nisso também e falar, olha, os modelos de casa aqui, arquitetônica, é nesse sentido, ou não? Não. Isso não tem nada a ver. A única coisa que eles têm, assim, por exemplo, temos condomínios que você não pode colocar um grade na frente, né? Assim, você não pode, tem que deixar aberta mesmo a frente da sua casa. O muro tem que ter uma altura X. Se você quiser colocar algum tipo de anteparo, pode ser vidro, que aí tem que ter permeabilidade visual. Então tem alguns aspectos sim, mas nada que interfira no estilo arquitetônico, né? Doutora Justa, você prefere o quê? Uma casa assim mais a forma arquitetônica com curva, sem curva, reta? Eu sou mais pelo linear. Eu me apaixonei com essa nova onda, vamos dizer assim, porque eu acho que dá mais luminosidade para o ambiente, essa questão de ter mais vãos, mais isso abertura. Mesmo. Eu fui na casa com a janela lá, tem uma parede de vidro lá, e a cortina é aquela coisa enorme, né? Aí vai questão de custo, né? Aí a gente vai esbarrando em vários já vai esbarrando, custos, né? Por exemplo, você mudou a técnica, você economizou aqui, mas você gasta ali e os vidros, hoje em dia, mesmo porque acaba tendo que ter emenda, ou então se você quiser colocar um muito grande sem emenda, o custo eleva para transporte. Aí você vai esbarrando. Mas é bom mesmo conversar com o profissional para ele nos orientar da melhor forma possível. Pois é, né? Inclusive a questão dos gastos, né? A ideia, principalmente os gastos. A ideia de trazer a Bárbara desde a época do rádio é justamente essa, se trazer, porque muita gente tem uma ideia de falar, eu quero construir uma casa, né? E o que você mais ouve, assim, inclusive os amigos, né? Eles vão construir as casas, e aí vão casar. E aí vai construir, mas não procura, vai procurar depois, assim, aí um arquiteto, um engenheiro e tal, começa a fazer ali, contrata ali um profissional ali, um construtor, né? Não chega a ser um engenheiro ou um arquiteto, começa a construir e daqui a pouco a obra dele que ele projetou para se gastar aí 100 mil, ele está gastando 300, não está nem na metade da obra. Então a ideia de trazer a Bárbara foi justamente para isso, para as pessoas terem noção, um pouco de noção que elas têm, que elas precisam procurar as pessoas e os profissionais que exerce esse tipo de projeto de trabalho, né?
Voltando com a doutora Jussara, nós já falamos de gasolina, tudo tem a ver com vida 2. Né? Gasolina, que precisa do carro para andar, a arquitetura e agora nós estamos mexendo agora com a guarda compartilhada e a alienação. Já mexemos para separar. Já casamos, já andamos de carro e já estamos separando. O que é a guarda compartilhada, doutora? Então, a guarda compartilhada, né, é quando vai decidir todas as questões referentes à vida do filho, né, ou da criança ou do adolescente, no que diz respeito, no que tange a educação, a saúde, alugar, local onde vai estudar, viagens. Então, todas as decisões que envolvem a vida do menor. Então, não é questão a guarda compartilhada, às vezes, infelizmente, algumas pessoas entendem erroneamente, não é 3 dias com o pai, 3 dias com a mãe, não é dessa forma. Essa seria a forma da guarda alternada, que não é benéfica, né, para a criança, não está tipificada no Código Civil, mas essa guarda ela não é recomendada porque ela gera transtornos. Está 3 dias num local, de repente já está 3 dias em outro local, aí já muda a questão da família, da convivência, os amigos, aí de repente, às vezes, numa escola... Você sai de uma família mais calma, já chega numa mais agitada. Num ambiente, então, isso causa transtornos que não é aconselhável. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, veda, tem essa proteção ao interesse do menor, então veda essas questões. E temos também a guarda unilateral, que não é muito benéfica, mas infelizmente quando não há consenso entre os pais, ela acaba ocorrendo. A guarda fica com um único genitor e o outro tem o direito de visitas. Normalmente, já a convivência, a mãe fica com a guarda e o pai tem direito de visita de 15 em 15 dias, em finais de semana. A melhor situação é a mediação, é sentar. É sentar e conversar, Betão. A melhor forma sempre é a mediação. E decidindo, né, pela guarda compartilhada. Ou seja, ambos os pais decidem a questão, porque há essa aproximação. Houve o rompimento da sociedade conjugal, cada um vai seguir a vida, mas as questões que se referem aos filhos, elas devem ser discutidas sempre. Sempre vai ter que haver esse diálogo, ter que o pai conversar com a mãe, e aí, como o filho está, como meu filho foi à escola. Então, a criança e o adolescente ele vai se sentindo inserido no âmbito do seio familiar, embora, né, cada pai já não viva mais, né, esteja vivendo, já levando uma outra vida. A guarda mais aplicada é a unilateral, não é isso? Isso, a unilateral. Gera muito problema de convívio, assim, porque acaba que a alienação parental vem dessa situação da guarda unilateral também, né? Que o tempo que está com a família de um, ele sofre a pressão. O tempo que está com a família do outro também sofre a pressão. Né? Vem muito problema por aí, doutora? Muito problema. E aí, às vezes, quando chega para o profissional da área, né, que atua no âmbito do direito de família, quando vem para ele, né, tentar solucionar essa questão, aí a gente fica naquela posição de advogado, psicólogo, tentando conversar e fazer com que os pais entendam, né, repito, que o maior benefício são os filhos, né, e tentar contornar essa situação e que o pai, né, ou a mãe, que está detentor da guarda, não pratique esses atos que vão influenciar negativamente a vida do menor. Os pais entre si, se eles conseguirem sentar, eles podem definir qual é a melhor forma de proteção dessa criança, ficar com o pai ou ficar com a mãe, eles chegarem em consenso? Pode. Não só pode, como devem, né? Sentar e conversar, que às vezes a mãe, né, não trabalha, né? Hoje nós vivemos uma sociedade cujos pai e mãe trabalham, né? A mulher tem três turnos, né? Às vezes a mulher está trabalhando muito mais que o homem, e às vezes em consenso fala, não, então você fica com a guarda, né? Decide pela guarda compartilhada, vai morar com o pai, porque o pai às vezes vai ter uma disponibilidade. A decisão pela guarda, normalmente, é preservando o interesse do menor. Então, qual dos genitores tem o melhor interesse para cuidar do menor? É o pai. Então, o pai tem maior disponibilidade de tempo, vamos dizer assim, como um exemplo, tem mais disponibilidade de tempo, fica com o pai. E a mãe exerce, vamos dizer, atua nessa guarda compartilhada, decidindo essas outras questões. Doutor, chegamos ao final. Deixa um recado ali para as pessoas que estão passando por essa dificuldade, né, que é resolver o problema da guarda e também nessa questão da alienação parental. O que ela deve fazer? Qual a ajuda que ela deve buscar? Primeiramente, né, é importante que vocês tenham em mente que o filho não é moeda, né? O filho é um bem importante da vida de cada casal.
Então, a partir do momento que vocês vão decidir as questões relativas à criança, vocês têm em mente que os interesses dela devem prevalecer sobre o de vocês. Por mais que seja difícil, seja doído esse término da sociedade conjugal, tenha em mente que o interesse da criança deve prevalecer. Se um dos cônjuges não está entendendo, não está conseguindo conversar, é buscar o diálogo, tentar conversar a fim de solucionar o problema e a fim de não ocasionar danos maiores à criança, seja por meio da alienação parental ou até mesmo outros abusos que podem ocorrer do término da sociedade conjugal. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral, agradecendo aqui meu amigo Felipe Galo, doutor Felipe Galo, a Bárbara Carvalho, arquiteta, minha amicíssima aqui de fundo de cozinha, né? E a doutora Jussara aqui do NAJ, né? Dessa parceria da Milton Campos, junto com a Prefeitura de Nova Lima. Voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral, tratando aqui de assuntos extremamente relevantes para a sociedade brasileira, tá certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.